A Polícia Federal realizou hoje uma operação para reprimir e desarticular uma organização criminosa especializada em enviar drogas ao exterior por meio do Aeroporto Internacional em Guarulhos. Pois é, a ação contou com o apoio da Polícia Aduaneira Alemã. O repórter David Diogo está na sede da Superintendência da Polícia Federal, na zona oeste da cidade, e traz para a gente os detalhes agora. Boa noite para você, David. Nos conte mais sobre essa operação, quantas pessoas foram presas, como é que foi? É uma operação articulada da Polícia Federal, né? Exatamente, Augusto. Boa noite a você, a Amanda, e a todos que nos acompanham. A investigação, Augusto, foi iniciada a partir do comunicado do Consulado Geral da República Federal da Alemanha, que informou sobre a apreensão de 45 quilos de cocaína no aeroporto de Frankfurt em fevereiro deste ano. Nesta quarta-feira, mais de 100 policiais federais cumpriram 11 mandados de prisão e 25 de busca e apreensão em endereços situados em São Paulo e no Ceará. 6 imóveis e 22 contas bancárias com 17 milhões de reais foram bloqueados. Segundo a polícia, os investigados deverão responder à justiça pelos crimes de organização criminosa, também tráfico transnacional de drogas e associação para fins de tráfico. Somadas, as penas podem ultrapassar 35 anos de reclusão. Amanda? Obrigada, David. O Ministério Público do Rio de Janeiro fez hoje uma operação contra suspeitos de envolvimento na morte de Marcos Falcon, que era presidente da Portela. Os alvos da ação do Ministério Público foram Flávio da Silva Santos, que é presidente da Escola de Samba Mocidade Independente de Padre Miguel, e o policial militar Fábio da Silva Cavalcante. Eles são investigados no inquérito que apura a morte do presidente da Portela, Marcos Vieira Souza, conhecido como Marcos Falcon, executado a tiros de fuzil em 2016, dentro do comitê de campanha. Ele tinha 52 anos. Chegou a ser acusado de pertencer a uma milícia, mas foi inocentado. Segundo o MP, a dupla é ligada ao contraventor Rogério Andrade, que é patrono da Mocidade e está preso desde outubro pela morte de outro contraventor, Fernando Inácio, executado em 2021. Segundo as investigações, existiam conflitos entre Falcon e Rogério Andrade. A suspeita de que Falcon teria participado do ataque à bomba que matou um dos filhos de Rogério em 2010. O inquérito também menciona o assassinato do sargento da reserva Geraldo Antônio Pereira, que era amigo de Falcon e inimigo de Rogério, e a possibilidade de que Falcon e Geraldo planejavam a morte do bicheiro. De acordo com o MP, no celular de Flávio, que é apontado como o braço direito de Rogério, foram encontradas 2 fotos do corpo de Marcos Falcon e outro de uma urna eletrônica com a foto e o número de campanha da vítima, que concorria ao cargo de vereador. Também foram encontrados prints de mensagens suspeitas com o PM Anselmo Dionísio das Neves, conhecido como Peixinho. Segundo o Ministério Público, ele teria atrapalhado a investigação do homicídio de Falcon, retirando um dos celulares da vítima do local do crime. No ano passado, Anselmo foi denunciado por fraude processual. Foram divulgados hoje os valores para o cálculo do IPVA 2025 no estado de São Paulo. Da frota de 29 milhões de veículos, 19 milhões precisam ter o imposto recolhido. A expectativa é de que mais de 30 bilhões de reais sejam arrecadados pelo governo paulista. As taxas estão, em média, 0,57% mais baratas devido à queda dos preços da tabela FIPE. Para 2025, veículos movidos a hidrogênio, híbridos com motor elétrico e com motor a combustão movido a etanol estão isentos de pagamento. Levando em consideração os valores de mercado de 13.097 modelos de todas as marcas, as alíquotas para veículos particulares, novos e usados, continuam sendo de 4% do preço do carro. No caso de motocicletas, caminhonetes de cabine simples, micro-ônibus, ônibus e maquinário pesado, o valor é de 2%. Proprietários de caminhões devem pagar 1,5%. Já para veículos de locadoras, o imposto é de 1%. Para quem optar pelo pagamento em parcela única, o governo oferece desconto de 3%. Também é possível parcelar em 5 vezes. A ordem dos vencimentos é baseada no número final de placa, começando no dia 13 de janeiro para veículos com final de placas 1,
14 de janeiro para placas com final 2 e assim sucessivamente até o dia 24 de janeiro, quando o calendário de pagamentos é finalizado com automóveis de placas com final 0. O Congresso Nacional continua trabalhando a todo vapor para votar pautas importantes antes do recesso parlamentar, ou seja, essa semana ainda. A gente vai a Brasília conversar com o repórter Marcos Amoroso, que está por dentro de tudo nesses corredores aí do Congresso. Olha, deve estar tendo muita reunião. Pelo que eu estou falando aqui por zap com o pessoal de Brasília, não tem nem texto ainda do acordo ali sobre o BPC e a regra que restringe o aumento do salário mínimo, mas mesmo assim tem acordo, pelo menos, para colocar isso em votação. Tudo bem, Amoroso? Boa noite. Amanda, bem na medida do possível, né? Já que tem tanta coisa acontecendo que está difícil realmente ficar por tudo que está acontecendo. Boa noite a você e a todos que nos assistem. Olha só, mais um dia cheio, assim como foi ontem e assim como vai ser até o fim da semana, para que tudo seja resolvido antes do recesso parlamentar. Na Câmara, o foco agora é esse, porque está lá o pacote de medidas de ajustes fiscais que está sendo cobrado pelo mercado financeiro como uma prova de confiança nos gastos públicos aqui no Brasil. Neste momento, os deputados estão analisando destaques, ou seja, trechos de um texto de projeto de lei, que neste caso trata da lei que tem gatilhos de bloqueio de gastos no arcabouço fiscal e que ele também permite o controle das emendas parlamentares, o bloqueio delas, ou seja, são medidas para que quando os gastos superarem o que o arcabouço ele prevê, que possa ter esse corte, esse controle maior do crescimento das despesas. Ainda hoje está previsto a votação de mais duas propostas, um projeto de lei e uma PEC que, como você disse, ainda não tem o texto enviado. O relator ainda não publicou o texto que vai ser votado ainda hoje e desses temas que estão na pauta. Vamos começar então pelo próximo item, depois desse que eu já falei que está sendo votado, que deve entrar em discussão com os deputados, que é a proposta de emenda constitucional que trata da restrição gradual do acesso ao abono salarial, que hoje é para quem recebe até 2 salários mínimos e vai ter uma redução até chegar em 1 salário mínimo e meio. Além disso, essa PEC também traz medidas para poder banir e acabar com os chamados supersalários do funcionalismo público. A outra medida que ainda está prevista para ser votada hoje e que também não tem o texto ainda publicado, trata do limite do crescimento real do salário mínimo a 2,5% ao ano, assim como prega o arcabouço fiscal, e trata de mudanças que endurecem as regras do benefício de prestação continuada, o famoso BPC. E olha só, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele mergulhou de cabeça na articulação desses projetos a fim de que não haja uma desidratação e que a economia seja menor do que o Ministério da Fazenda espera, que é algo em torno de 70 bilhões de reais nos próximos 2 anos. Hoje ele esteve com o presidente do Senado, que também é presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, e logo depois desse encontro, ele disse que o Congresso está empenhado sim para fazer o possível e aprovar todas as medidas econômicas no tempo hábil. Vamos acompanhar no trecho do que ele disse. Ele só depende de chegar da Câmara para publicar e começar os trabalhos internos. Estão negociando com os líderes, acreditam que a redação que está sendo dada à Câmara contará com o apoio dos senadores. Nós estamos com a expectativa de votar tudo esse ano. Vão ser pessoas próximas e tal para fazer um relatório rápido, sobretudo se confirmada a redação dos PLs da Câmara, que já é de conhecimento deles. E o Congresso Nacional aprovou a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025. Entre os destaques está a possibilidade de governo federal suspender o pagamento das emendas PIX caso as regras para a liberação sejam descumpridas. O texto segue agora para a sanção presidencial. A Lei de Diretrizes Orçamentárias define o nível de equilíbrio entre receitas e despesas federais para o próximo ano. Ficou estabelecido que a meta para as contas públicas do governo é déficit zero. Há, porém, uma margem de tolerância de 0,25 ponto percentual do PIB, o Produto Interno Bruto, o que dá cerca de 31 bilhões de reais. Se o governo terminar o ano com um saldo negativo até esse valor, pode considerar que fez o dever de casa. O salário mínimo para o ano que vem ficou em R$ 1.502, mas pode ser reduzido com a aprovação do pacote fiscal enviado pelo governo. Atualmente, o valor do mínimo é de R$ 1.412.
Um dos destaques do texto é a possibilidade de o governo suspender o pagamento das emendas PIX, caso as regras para a liberação não sejam cumpridas. Entre as exigências está a apresentação de um plano de trabalho detalhando o uso do recurso, além das informações bancárias do destino da verba. Durante a votação por acordo de líderes, foi retirado do texto a possibilidade de o governo contingenciar emendas parlamentares. O contingenciamento tem a ver com a suspensão de parte ou valor total pago por emendas para que o governo consiga suprir a meta fiscal. O executivo poderá somente bloquear o pagamento das emendas com a mesma proporção aplicada às demais despesas discricionárias. O texto aprovado mantém a correção do fundo partidário pela inflação. Antes, o relator do projeto, o senador Confúcio Moura, tinha acatado pedidos do governo e incluiu a correção do fundo partidário conforme a regra do arcabouço fiscal, o que reduziria o valor do fundo. A LDO ainda traz projeções de crescimento de 2,8% para o Produto Interno Bruto em 2025, e a previsão é que a inflação feche o próximo ano em 3,10%. Aprovada ontem pela Câmara dos Deputados, a regulamentação da reforma tributária pretende finalmente simplificar a arrecadação de impostos no país. As mudanças serão implementadas de forma gradual. Por 324 votos a favor e 123 contra, a Câmara dos Deputados aprovou o primeiro projeto que regulamenta a reforma tributária. A Casa, que já havia analisado a proposta em julho, rejeitou as modificações feitas pelo Senado Federal. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, avaliou como positiva a aprovação da reforma. Olha, eu penso que foi um feito histórico, né? Depois de mais de 30 anos de espera, eu queria agradecer mais uma vez os presidentes das duas casas, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. Sem que eles tivessem atuado pessoalmente na condução dos trabalhos, essa reforma seria impossível. Com as mudanças, os 5 tributos existentes, ICMS, ISS, IPI, PIS e ACOFINS, serão unificados em um único imposto, o IVA, Imposto sobre Valor Agregado, que será dividido em 2 formas de cobranças. A Contribuição sobre Bens e Serviços, a CBS, será cobrada pela União e o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, de competência dos estados e municípios. Com a reforma, a cobrança dos impostos será feita no destino e não no local de produção, o que vai ajudar a acabar com a guerra fiscal entre os estados. Já o imposto seletivo, conhecido como imposto do pecado, será a cobrança extra sobre bens e serviços considerados prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, como bebidas alcoólicas e cigarros. Também entraram nessa lista as bebidas açucaradas como refrigerantes e sucos de fruta, que tinham sido retiradas anteriormente pelo Senado. Armas e munições foram mantidas de fora do imposto seletivo. A taxação dos itens dessa lista terá uma contribuição maior que a alíquota comum, estimada em quase 28% pela Fazenda. O objetivo é desestimular o consumo desses produtos. Entre as mudanças no texto que veio do Senado estão o corte do benefício fiscal para as contas de água e esgoto, assim como a redução na alíquota para água mineral, biscoitos e bolachas. O cashback, ou seja, a devolução de parte do imposto para serviços de luz, água, internet e telefonia para pessoas de baixa renda, foi mantido, assim como a isenção para as carnes e outras proteínas animais. A alíquota de taxação da SAF, Sociedade Anônima de Futebol, voltou para 8,5% e foi derrubada a isenção de imposto de renda nas transações de jogadores de futebol. Em uma postagem em suas redes sociais, o presidente Lula comemorou a aprovação do projeto. Lula afirmou que a proposta vai garantir um sistema tributário mais simples, eficiente, justo e transparente. A regulamentação da reforma tributária finaliza um ciclo que começou no fim do ano passado, quando o Congresso estabeleceu o novo modelo tributário brasileiro. Agora, o texto será encaminhado para a Presidência da República, que tem 15 dias para sancionar ou vetar a proposta. O novo regime tributário começará a ser implementado em 2026 de forma experimental. As notas fiscais vão mostrar uma alíquota teste, mas não haverá cobranças.
Depois, começa uma transição gradual até a efetiva implementação em 2033. Em mais um dia de espera pela votação do pacote fiscal do governo, o mercado financeiro continuou reagindo às propostas de ajuste. O dólar disparou e fechou o dia com um novo recorde nominal, cotado a R$ 6,26. Já o Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores brasileira, encerrou o pregão em baixa, com queda de 3,15% aos 120 mil pontos. Com esse novo recorde da moeda americana, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se pronunciou e disse que o clima de incerteza fez o câmbio ter toda essa volatilidade, mas que ele deve se acomodar em breve. Haddad disse ainda que as principais instituições financeiras têm estimativas melhores para a economia que as dos operadores de mercado. A Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, divulgou uma nova descoberta. Após 25 anos, pesquisadores conseguiram revelar a verdadeira face de um dos dinossauros mais antigos do mundo. Segundo o estudo, o animal tem cerca de 230 milhões de anos. A espécie fóssil Saturnalia tupiniquim foi encontrada no ano de 2018 no sítio fossilífero Cerro da Lemoa, em Santa Maria, e desde então tem sido analisada. Graças à realização da limpeza nos ossos do animal, foi possível a visualização da verdadeira face do dinossauro, que até então era desconhecida. A análise detalhada do crânio resolveu uma discussão científica que existia há 25 anos, quando os primeiros ossos da espécie foram descritos. Em 2019, então, em um estudo utilizando microtomografia, revelou então parte do crânio desse animal, mas principalmente da região posterior. E que corroborava, então, algumas ideias, né, de que esse animal ele teria o crânio mais curtinho comparado com outros. E aí agora, com esse novo estudo, com esse novo material, a gente bate o martelo, né, a gente consegue confirmar isso. A descoberta abre novas possibilidades para compreender a vida desses animais na região central do Rio Grande do Sul, há mais de 230 milhões de anos. Um visitante inesperado surpreendeu quem passou hoje pela praia de Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro. Deitado, curtindo um sol e meio preguiçoso. Até ameaçou dar um mergulho, mas desistiu. A visita de um lobo marinho em areias cariocas foi a atração da praia de Ipanema. Emocionante, impressionante um lobo marinho aqui na região. A área foi isolada para ninguém estressar o animal, que ganhou muitos cliques. Um grupo de monitoramento montou acampamento para observar o bichinho. Segundo os especialistas, ele é um jovem adulto que migrou das águas geladas da Antártida. Eles estão em época de migração, eles não vivem em bando, né? A migração deles, eles não fazem em bando. Então é normal esses animais aparecerem sozinhos, assim, para poder descansar mesmo. Os biólogos constataram que o animal está bem e não apresenta lesões. Ele só queria mesmo era curtir um pouco mais dos ares cariocas antes de seguir viagem. Ele pode ir embora daqui a pouco, mas ele pode ficar aqui 2, 3 dias tranquilamente. Vai do bom humor do bicho. Ele já ameaçou entrar na água ali em alguns momentos, mas eu acho que ele viu que estava gelado e resolveu voltar. Legal. Vamos agora ver a previsão do tempo para todo o Brasil com o Igor Silveira. Boa noite para você, Igor. Finalzinho de primavera, né? Só mais 2 dias. Conta pra gente como é que fica a quinta-feira. Vamos lá. Boa noite, Augusto. Boa noite, Amanda. Boa noite para você que está em casa. Pois é, a quinta-feira vai ser com tempo instável em grande parte do país. Esse é o destaque desta quinta-feira, principalmente na região sul, onde hoje o sol apareceu, o tempo ficou quente, abafado, mas a partir de amanhã esse cenário muda. Tudo isso porque a instabilidade que vem da região norte vai direto para o sul. Então tem previsão de chuva no Paraná, Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, e essa chuva é mais forte e volumosa no oeste dos 3 estados. Em São Paulo, tempo abafado, com os termômetros marcando 30 graus amanhã. Pode chover em pontos isolados. Já na sexta-feira cai para 27 graus. No sábado, 24 graus de máxima. Agora no domingo, a máxima não passa dos 22 graus. Aquele domingo bom para ficar em casa com a família. No Rio de Janeiro, tempo abafado, bastante nebulosidade e com os termômetros marcando 31 de máxima. Em Belo Horizonte, 31 graus também, mais com previsão de chuva que pode vir acompanhada com trovoadas amanhã. Vitória, no Espírito Santo, 30
30 graus de máxima. Agora, no Nordeste, ainda tem previsão de chuva no Maranhão e também no interior e sul da Bahia. Em toda essa área que a gente vê em amarelo aqui do mapa, o sol aparece, esquenta e não deve chover. Agora, na região norte e no centro-oeste, tempo estável e com previsão de chuva forte e volumosa no período da tarde. Só que as temperaturas elas permanecem acima dos 30 graus. Nesta quinta-feira, máxima de 32 em Manaus e olha só, Cuiabá marcando 35 de máxima amanhã. Boa noite para todo mundo. Amanda, Augusto. Obrigada, Igor. Boa noite. Obrigado, Igor. Mais um vídeo envolvendo agressão em abordagens policiais ganhou repercussão em São Paulo. Desta vez, o caso aconteceu em Paraisópolis, na zona sul da capital. A ação foi gravada por moradores da comunidade. E hoje o governador Tarcísio de Freitas disse que o desvio de conduta e a corrupção de policiais são intoleráveis. Tarcísio escolheu o advogado Mauro Caseri como novo ouvidor da Polícia de São Paulo. Nas imagens, o homem aparece rendido no chão, com as mãos na cabeça e sem qualquer reação. Ele é vigiado por um PM que faz ameaças aos que estão dentro do carro. Sai do carro, mano! Eu vou matar todo mundo aí nessa... Em seguida, o policial corre em direção ao veículo. A agente se aproxima e dá 3 chutes no corpo do homem. Ela também agride a vítima verbalmente. Nesse outro vídeo, um policial militar aponta a arma na direção de um carro estacionado. Outro PM se aproxima. Em seguida, o condutor é rendido e retirado do carro. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a equipe fazia um patrulhamento quando suspeitou de um veículo ocupado por 3 pessoas. Ao tentar fazer a abordagem, um condutor do carro fugiu. Durante a perseguição, a viatura da PM foi atingida por disparos de arma de fogo. Já os moradores desmentem essa versão, dizendo que não houve tiros. O caso está sendo investigado como desobediência. Dados do Ministério Público revelam que a letalidade policial em São Paulo aumentou durante a gestão do governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos. O número de mortes passou de 542 em 2023 para 810 em 2024. Um aumento de 49% em apenas um ano. Hoje, durante o balanço da administração, o governador disse que o desvio de conduta e a corrupção serão punidos com rigor. O que afasta o policial do cidadão é o desvio de conduta, e esse nós não vamos tolerar. Todo desvio será severamente punido, seja o não cumprimento de um procedimento operacional, e tem procedimento operacional para tudo. Até aquele policial que está de folga e que vê uma ocorrência, ali tem um procedimento operacional para atuar naquela situação. Então nós vamos ter os procedimentos operacionais que vão ser treinados, vão ser batidos, o desvio do procedimento vai ser punido, a corrupção é intolerável e quando houver corrupção nós vamos punir severamente, tanto na esfera administrativa com a expulsão do profissional, quanto também na esfera penal. Então nós não vamos encobrir nada, nós não vamos passar pano em nada. O governador aproveitou a ocasião para nomear o advogado Mauro Caseri, de 65 anos, como novo ouvidor das Forças de Segurança do Estado. Mauro trabalhava como chefe de gabinete no escritório do atual ouvidor das polícias de São Paulo, Cláudio Silva, que deixou o cargo depois de 2 anos na ouvidoria. Essa polícia está descontrolada e o quanto que essa política de segurança pública que está sendo implementada no estado de São Paulo é uma política que não nos serve e que não serve nem a raça branca, nem a raça preta, nem aos indígenas, nem aos amarelos, né? Que não serve nem a ricos e nem a pobres. É uma política de segurança pública abusiva. A Corregedoria da Polícia Militar indiciou por tentativa de homicídio o soldado Luan Felipe Alves Pereira, que arremessou um homem de uma ponte na zona sul de São Paulo no início do mês. Outros 6 PMs irão responder por lesão corporal e prevaricação. Agora, o inquérito segue para a Justiça Militar, que deve abrir caminho para o Ministério Público oferecer denúncia ou pedir o arquivamento do caso. O soldado Luan está preso desde o último dia 5. O general Braga Neto, preso desde sábado, acusado de atrapalhar as investigações sobre a tentativa de golpe de Estado, indicou um novo advogado para defendê-lo. Vamos ao vivo ao Rio de Janeiro conversar com o repórter Tony Vendramini, que nos traz os detalhes. Né, Tony? Quem é o advogado que vai defender o general Braga Neto? Quais são as características dele?
Boa noite, Augusto. Boa noite, Amanda. Boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, o novo advogado do general Walter Souza Braga Neto é o criminalista José Luiz de Oliveira Lima, conhecido como Juca. Diante da gravidade das acusações, familiares do militar teriam aconselhado a troca do advogado anterior, Luiz Prata, por alguém com mais trânsito nos tribunais superiores. O Oliveira Lima já defendeu nomes como José Dirceu, o médico Roger Abdelmaci, o ex-presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, e o ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, em processos ligados à Operação Lava Jato. O Braga Neto, que está preso no comando da 1ª Divisão do Exército na Vila Militar, é acusado de atrapalhar as investigações sobre a tentativa de golpe de Estado depois das eleições de 2022. Ele foi preso no último sábado em casa, na zona sul do Rio de Janeiro. De acordo com o depoimento do tenente-coronel Mauro Cid ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, Braga Neto chegou a entregar dinheiro em sacolas de vinho a militares das Forças Especiais para financiar a Operação Punhal Verde e Amarelo, que previa os assassinatos do próprio Alexandre de Moraes, do presidente Lula e do vice-presidente Geraldo Alckmin. Augusto, Amanda. Obrigada, Tony. Após pedido de vista do ministro André Mendonça, ficou para o ano que vem a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a responsabilidade das plataformas digitais pelos conteúdos postados por usuários. O julgamento será retomado em fevereiro, depois do recesso do Supremo. Hoje, o ministro Luiz Roberto Barroso, que é o presidente da Corte, votou pela inconstitucionalidade parcial do trecho do Marco Civil da Internet que trata dessa questão. Barroso também defendeu a necessidade de regulação das redes sociais. Eu considero que o artigo 19 é apenas parcialmente inconstitucional, pois considero legítimo que, em muitas situações, a remoção de conteúdos somente deva se dar após ordem judicial. Portanto, eu não eliminaria do ordenamento jurídico o artigo 19. É preciso regular, em primeiro lugar, do ponto de vista econômico. Em segundo lugar, é preciso regular do ponto de vista da proteção da privacidade. Um dos pilares do modelo de negócio das plataformas digitais é precisamente a coleta de dados, dados privados de todas as pessoas. E, portanto, é imperativa a disciplina da utilização desses dados. E o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, assinou uma portaria revogando uma norma do governo Bolsonaro que ampliava o poder da Polícia Rodoviária Federal. O novo texto restringe a atuação da PRF em operações conjuntas com outros órgãos de segurança. Também ficou determinado que a Polícia Rodoviária Federal não vai poder exercer funções das polícias judiciárias e nem iniciar apurações de infrações penais, competência das polícias federal e civil. Pesquisa Datafolha mostra que quase 70% dos brasileiros consideram a democracia como a melhor forma de governo. Segundo a pesquisa, 69% dos entrevistados disseram que a democracia é a melhor forma de governo, o que representa a maioria da população, apesar de uma pequena queda em relação ao levantamento anterior, de março. 17% afirmaram que tanto faz se o governo é uma democracia ou ditadura. Em março, eram 18%. 8% disseram que, em certas circunstâncias, é melhor uma ditadura do que um regime democrático. Antes eram 7%. E 6% não souberam responder. Em março eram 5%. Ainda segundo Datafolha, mais da metade dos brasileiros acredita que o ex-presidente Jair Bolsonaro tentou promover um golpe para se manter no poder. Bolsonaro foi derrotado no segundo turno da eleição presidencial de 2022 por Lula. A pesquisa aponta que 52% dos entrevistados dizem que Jair Bolsonaro tentou continuar como presidente com um golpe de Estado. No levantamento anterior, eram 55%. 39% responderam que não, ele não tentou permanecer no poder, mesmo em percentual de março. E 9% não souberam responder. Na pesquisa anterior, eram 7%. Ambas pesquisas foram feitas nos dias 12 e 13 de dezembro e ouviram 2.002 entrevistados em 113 municípios brasileiros. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. E olha, o estudo que popularizou a hidroxicloroquina e a azitromicina contra a Covid-19 foi tirado do ar. A empresa que publicou o ensaio fez uma retratação,
reconhecendo falhas e levantaram preocupações sobre a metodologia descrita. Pesquisas clínicas mais rigorosas já tinham mostrado em 2020 a ineficácia do medicamento contra o coronavírus. Os autores do estudo pediram a retirada de seus nomes do artigo. Donos de clínicas de estética em Goiânia foram presos após 24 pacientes denunciarem que tiveram lesões em decorrência de procedimentos cirúrgicos. Uma operação da polícia teve como alvo os endereços do casal responsável pelo estabelecimento. As fotos mostram como ficaram as pacientes após os procedimentos estéticos que não deram certo. Uma mulher precisou ser entubada. Intervenções que, segundo a polícia, só deveriam ser feitas por médicos especialistas, mas que acabaram realizadas por uma biomédica e um dentista. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em um condomínio de luxo durante a operação da polícia goiana. Na casa do casal, os agentes apreenderam documentos e encontraram armas dentro de um guarda-roupas. A empresária e influenciadora digital Karine Gouveia e o também sócio e marido de Karine, Paulo César, foram presos hoje cedo. Além deles, 2 responsáveis pela clínica também acabaram detidos. O casal deve passar por uma audiência de custódia nesta quinta-feira. Uma ação inédita em Minas Gerais devolveu aos donos celulares que foram furtados ou roubados em Belo Horizonte nos últimos meses. A iniciativa mostra a importância de registrar o boletim de ocorrência. A dona Maria Aparecida não esquece da violência que sofreu ao ter o celular roubado. 2 caras na moto, eles pararam, pediram o meu celular com um revólver no meu ouvido e me entrega tudo. Eu entreguei tudo. A aposentada ficou surpresa com a mensagem que chegou pelo WhatsApp. O aparelho havia sido recuperado e seria restituído pela polícia. Eu pensei que fosse um trote, porque nunca houve casos de devolução. Entre janeiro e outubro deste ano, cerca de 15 mil celulares foram furtados e quase 3.300 roubados em Belo Horizonte. Uma média de 49 furtos e 10 roubos por dia. Esse flagrante mostra quando uma mulher que passeava com o cachorro é cercada por 2 motociclistas. A vítima tenta proteger o celular, mas é agredida pelos criminosos e tem o aparelho levado. Pela Polícia Civil, tem reprimido severamente o furto e o roubo de celular, exatamente por ser uma moeda de troca fácil no comércio ilegal. 38 aparelhos foram recuperados de uma só vez, com uma quadrilha especializada em furtos em shows e grandes eventos. Em outra ocorrência, celulares de alto valor foram encontrados no compartimento de um carro. Todo aquele que tiver seu celular extraviado, furtado ou roubado deverá registrar o boletim de ocorrência. É de fundamental importância tanto para que nós possamos ir atrás daqueles que estão furtando, daqueles que estão roubando e prendê-los, como também, obtendo este celular de volta, conseguindo recuperá-lo, a gente possa restituir a vítima ao seu real proprietário. Mais de 330 vítimas que tiveram os celulares roubados ou furtados e registraram o boletim de ocorrência aqui na capital mineira foram convocadas para receber de volta os aparelhos recuperados pela Polícia Civil. O juízo foi R$ 6.006, né? 6.600. Fora a dor de cabeça de ter que bloquear telefone. Hoje o celular pra gente representa tudo. Você tem toda a sua vida dentro do aparelho. E-mail, as contas, banco. Feliz demais. Me entregaram em perfeitas condições. Tá ótimo o aparelho. Eu recebo esse telefone como um presente de Natal. O Senado Federal aprovou o projeto de lei que proíbe o uso de celulares nas escolas, inclusive em recreios e nos intervalos entre as aulas. O texto permite o uso dos aparelhos somente em situações específicas. A restrição é válida para todos os níveis da educação básica. Propostas semelhantes a essa foram aprovadas em diferentes estados do Brasil. O governo conta com a aprovação definitiva do texto para que as novas regras sejam sancionadas pelo presidente Lula e entrem em vigor já no começo do próximo ano letivo. E nós voltamos agora com novidades sobre a votação do pacote de ajuste fiscal lá na Câmara dos Deputados. Concluiu a primeira votação do projeto. Começou ontem, hoje foram votados os
destaques e altera regras do arcabouço fiscal e bloqueia emendas parlamentares não impositivas. Os deputados também aprovaram o fim do DPVAT. A emenda foi apresentada pelo líder do governo. Quem acompanha os trabalhos no Congresso é o repórter Marcos Amoroso. E Amoroso, eu estou aqui também em contato e estou vendo que não tem o texto do famigerado BPC e do salário mínimo, de um teto para o salário mínimo. Esse texto ainda não saiu. Vi que saiu um texto para a PEC, que trata do abono salarial, mas o que eles concluíram foi essa primeira parte. Então, conta a novela. Não, está sendo um passo de cada vez, viu, Amanda? Por isso que a gente entra na programação logo na sequência com cada avanço. Como você disse, a PEC já tem o texto, pelo menos agora, não tinha na minha outra entrada, e eles estão fazendo passo por passo. O primeiro foi esse projeto que terminou agora, que você disse, que trata de gatilhos que bloqueiam o crescimento de gastos do governo e também ele contém o crescimento de benefícios fiscais e gastos com o pessoal, no caso de déficit nas contas públicas. E agora, na sequência, eles estão votando um que trata de transição energética, um projeto que não tem a ver com o pacote fiscal, mas vai dando tempo para redigir o outro texto e assim vão avançando as pautas. Mas voltando ao que foi aprovado, como é que o DPVAT entra no meio desse ajuste fiscal? O que aconteceu foi o seguinte: o governo tinha feito no começo da semana um acordo com a oposição onde entraria o fim do DPVAT no projeto de lei, mas isso não aconteceu ontem. A oposição chiou e condicionou o apoio aos votos do pacote fiscal no dia de hoje para que o DPVAT fosse retirado. É o que a gente chama de jabuti, né? Ninguém sabe como foi para lá, mas sabe que alguém colocou. Agora, esse texto que foi aprovado lá, que também trata da possibilidade de bloqueio de até 15% das emendas não impositivas, aquelas que não são obrigatórias de pagar, vem para o Senado, assim como o restante do pacote, e a gente vai ver se o DPVAT fica ou não. Mas foi uma estratégia do governo para conseguir avançar essas pautas no dia de hoje e terminar todo o pacote fiscal ainda nessa semana. Amanda, está movimentado aqui, viu? Sua noite vai ser longa, Amoroso. Continua aí. Pelo visto, você não vai ter muito descanso hoje. Até a leitura dinâmica a gente está aqui. Bora. Obrigado, Amoroso. E o Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos, cortou a taxa de juros do país pela terceira vez. A decisão foi por uma redução de 0,25 ponto percentual. A taxa agora oscila entre 4,25% e 4,5% ao ano. Contudo, sinalizou que deve haver menos cortes que o previsto no ano que vem. A economia americana continua robusta e há receio que a inflação possa persistir. A decisão do Fed ajudou a azedar ainda mais o humor no mercado brasileiro. Juros altos nos Estados Unidos atraem mais recursos para os títulos do Tesouro americano e mantêm o dólar em patamar elevado. O Rede TV News fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Nos vemos amanhã às 7h20 da noite. Até lá. Até amanhã. Uma boa noite para você.